Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa casa que nos recebe tão bem. Quem está aqui pela primeira vez? Nossa. Sejam bem-vindos. Bom, a palestra de hoje, eu vou começar e terminar falando sobre um sentimento muito nobre, que seria o amor. O amor é uma palavra de 4 letras que pode mudar o mundo, mas também, quando mal empregada, pode causar muito sofrimento. Segundo a máxima de Jesus, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O problema é que muitas das vezes nós queremos esse próximo somente para nós. E aí que começam os problemas, gerando ciúme, e em nome desse dito amor, cometeremos as maiores atrocidades da vida. Alguém já ouviu falar sobre matar em nome do amor? Varicídios, como é chamado, homicídios e principalmente nos últimos tempos, feminicídios. Também o amor, quando a falta de amor e quando nos sentimos rejeitados, também causando muitas vezes suicídios. Mas começamos a sentir e a observar que aquele amor para os entes queridos que não estão mais aqui nesse plano, já partiram para a pátria espiritual, dando origem a um sentimento de saudade. Mas como? Podemos amar algo que não podemos tocar, algo que não podemos ver. É porque vamos verificar que o amor tem muito mais a ver com ser e sentir do que ter. Então, aí estaremos, quem sabe, exercendo a máxima de Jesus, amar a todos como a si mesmo. Então, dito isso, essa pequena introdução, vamos para o tema dessa noite, que é justamente algo que não é amor. Mais precisamente intitulado Nos Problemas da Posse. Vou falar sobre a posse, né? E esse capítulo faz parte desse livro que seguimos aqui, Palavras de Vida Eterna. É um livro de Chico Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, e faz parte do capítulo 106. Como eu havia dito, eu vou falar sobre o que não é amor, né? E logo no começo desse capítulo, geralmente em cada capítulo desse livro, tem uma passagem bíblica, que Emmanuel disse, né? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Faz parte de uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 6, versículo 7. Né? Então aqui eu vou dizer, como diria uma tia minha, não adianta, nada levaremos desse mundo. Né? A gente trouxe alguma coisa quando nascemos no nosso berço? Não trouxemos nada, né? Também, quando partimos dessa para a pátria espiritual, não existe um carreto que vai levar alguma coisa nossa. Também não vamos levar nada. Viemos de mão abanando, partiremos. Né? E essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta de orientação na época, né, de propagação do cristianismo, de implantação da igreja, né? E ele fala das boas práticas do momento cristão. E ele enaltece principalmente os valores espirituais, que as igrejas deviam seguir os valores espirituais. O que seriam os valores espirituais? Primeiramente, a gente tem que buscar o conhecimento baseado no ensinamento cristão. Mas só buscar o conhecimento não basta. A gente tem que entender esse conhecimento. Que eu diria, internalizar esse conhecimento. Uma vez entendido, o que a gente tem que fazer? Sentir esse conhecimento dentro de nós. Uma vez sentido, temos que pôr em prática. Primeiramente conosco, e depois para o nosso próximo, que mudando nós, a gente muda o entorno e estaremos praticando a máxima de Jesus, mais uma vez, amando a todos como a si mesmo.
E o título do capítulo, como a gente diz lá, está escrito, já diz que teremos problemas com a posse. Aí já é fonte de problema, né? Logo de cara ele fala, problemas de posse. Isso eu queria esclarecer que não é sobre ter recursos. Viemos no mundo material, a gente tem que ter recursos para sobreviver. Faz parte da lei de conservação. É sobre o direito eterno que achamos que temos sobre alguém ou sobre algo. Principalmente sobre algo. Aí a gente já vê dois problemas. Primeiro, essa posse excessiva que a gente acha que é dona. A gente tem uma visão de mundo segundo os nossos princípios e a partir disso a gente acha que é dono do mundo. Né? Então, primeiro é a questão da posse, da liberdade, da falta de liberdade. Ninguém é de ninguém. Nem mesmo o filho que pusemos no mundo, nem mesmo os nossos pais. A gente fala que a gente cria os filhos para o mundo. Outra coisa que a gente julgar uma coisa que é eterna, a gente acha que a posse é eterna, e uma coisa que é transitória. Eu disse que a gente não vai levar nada aqui. Então, tudo que temos aqui é transitório. Daí o Emmanuel também fala, nesse capítulo, nos questiona qual valores estamos possuindo. É algo que nos tira a paz, que não dá tranquilidade? É baseado naquelas coisas transitórias, principalmente em relação a coisas materiais? É algo que eu quero ter, sem cessar? Que a gente chama, dá origem às paixões. Esse sentimento de posse que nos consome. Né? Se eu estou fazendo isso, qual é o propósito da minha vida? Está ligado às coisas materiais? Se é transitório, alguma coisa está errada. Viemos aqui para evoluir. Principalmente, como eu falei, levando os valores espirituais. Né? Então, possuir os bens materiais também não é a chave da evolução. Daí o que a gente, não satisfeito com a posse dos bens materiais, o que a gente faz? A gente tenta possuir as pessoas. A gente entra na seara do sentimento. Se a gente ama, a gente daí dá origem às paixões. As paixões o que é? Eu amo tanto uma coisa que eu quero aquela coisa só para mim. E geralmente um amor egoísta. Eu quero aquela coisa só para mim. É um amor egoísta e eu não deixo aquela coisa se desenvolver. Aquela coisa, não digo as pessoas, né? As pessoas não são de ninguém. A gente não tem posse sobre elas. Nem mesmo quando a gente diz que ama, o amor não é possessivo. Pelo contrário, ele é libertário. Né? Então, e o que acontece? Se eu acho que aquela pessoa é minha, quando eu não tenho, já geram os problemas. Eu fico frustrado. Eu vou lutar de todas as maneiras para ter essa pessoa comigo. Né? E também, daí, eu transponho a posse do bem material para as pessoas. E Kardec, antes de falar sobre Kardec, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem fé no futuro? Fé no futuro. Então, Kardec nos faz um alerta nesse respeito e ele fala: o valor que depositamos na posse dos bens materiais e transitórios indica a nossa fé no futuro. Ou seja, que valor que estamos dando para os bens materiais, para as coisas transitórias? Se damos mais valores a isto, significa que não temos fé no futuro. Não acreditamos na vida eterna. Né? Porque a gente está baseado em coisas transitórias. Né? O objetivo da reencarnação é todos evoluirmos, ou seja, superarmos, em última análise, os nossos problemas. Quando possuímos e damos tanto valor às posses, estamos agravando esses problemas, né? Gerando os mais variados transtornos. Né? E Kardec termina nos falando que a gente deve realmente valorizar as coisas espirituais. Por quê? Ela não é transitória, ela é eterna. E ela é baseada em quem? Ensinamento de Jesus. Quanto tempo tem o ensinamento de Jesus? 2000 anos.
pelo menos. E ainda está aqui, a gente ainda serve. Né? E ele ainda faz um alerta e fala, Jesus nos disse, sois deuses, acredite no seu potencial depositado dentro do seu coração. Né? Kardec nos faz esse alerta. Dito tudo isso, né, a gente vai começar a falar sobre o que Emmanuel escreveu no capítulo. Né? Ele começa com umas frases, eu acho interessante ler, para a gente saber como que ele desenvolveu o capítulo. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material. Ou seja, não ele quase faz um chamamento para a gente. Não perca o tempo com as coisas transitórias, com aquilo que não dá valor, que não faz você evoluir nessa encarnação. Viemos aqui para evoluir, para expiar algumas provas e melhorar algo que a gente não tenha melhorado em outra encarnação. E se a gente não está fazendo isso, qual o propósito da nossa vida? Se a gente só pensa em posse, o que estamos fazendo aqui? Né? O que estamos evoluindo? Quanto do nosso tempo despendemos na nossa evolução espiritual? Ele continua. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Ou seja, aqueles que só pensam em ter. Se você observar, às vezes você fala, mas eu tenho tanto recurso, será que aquela pessoa é feliz? O que ele está fazendo em termos de evolução, em desenvolvimento, em ajudar o próximo e assim por diante, né? Só porque são verdadeiros egoístas, né? E ele continua. Muitos não se contentam com a própria ruína, ou seja, muitos não se contentam só com ele possuir a posse. Ele envolve os semelhantes em vítimas dos vossos desvarios, né? Então, se aquela pessoa tem algo que me interessa e eu quero ter aquilo, eu faço tudo para conseguir o que eu quero ter posse. E se aquela pessoa faz parte, eu vou atropelar aquela pessoa. E aí tem um grande agravamento das nossas provas. Por quê? Enquanto eu estou falhando, eu sou responsável pela minha falha, eu verifico o que eu falei e tento fazer amanhã diferente. Mas quando eu envolvo o próximo nisso, aí a coisa é grave. Né? Porque eu sou responsável, além de eu cair, o próximo também cair. Né? Então ele continua. Eles acham que são donos das criaturas. E aí o que acontece? No primeiro sinal de emancipação, abate. Né? Eles acham que são proprietários absolutos dos bens. Aqui ele está dando uma indicação, né? Por exemplo, quando algum ente querido veio a falecer, que a pessoa faz tudo, engana viúvas, filhos, para ficar com o bem da pessoa. Né? E se aquilo que eu quero não é de livre e espontânea vontade que eu consigo, o que eu faço? Abuso de autoridade. Eu vou, através da autoridade, tentar impor aquilo através da minha posse. Também a questão da megalomania. Eu acho que os recursos são infindáveis. E não são. Nada como um dia atrás do outro. E vocês verem por quê? É transitório. Não é. E são dominados pelo orgulho de querer mais, e que é difícil restauração no plano da nossa evolução espiritual. E ele faz um último apelo. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te seres senhores daquilo que Deus te empresta, ou seja, tudo não é emprestado. Aqui viemos, tudo que temos aqui, todos os recursos são emprestados para a nossa evolução. Então ele fala assim, dê importância ao que realmente importa. Não se perca nas paixões da posse, perdendo seu tempo com coisas que são transitórias. Muitas das vezes no nosso dia a dia, na nossa evolução,
nessa encarnação, a gente fala, eu vou estudar, estudei. Agora eu vou casar, casei. Agora eu vou fazer uma pós-graduação, vou me aperfeiçoar, faço a pós-graduação. E o que estamos fazendo para a nossa evolução espiritual? Nunca tem. Nós já estamos no caminho, estamos aqui buscando algo diferente. Né? E outra, se possuímos recursos, que nós não nos perdemos nas paixões pela posse desses recursos. São bens emprestados, não podemos esquecer disso. E ele termina com uma citação de Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais quando reencarnam, e manifesto é que nenhuma deles poderá levar algo daqui. Ou seja, ele lembra, se nada trazemos, nada levaremos. Somente o quê? Os valores espirituais. E além de levar os valores espirituais para a parte espiritual, fazer o bem vale a pena, porque estamos levando ao lar, mas estamos sentindo bem. Experimenta fazer o bem para você ver. Se aqui mesmo você já não tem a recompensa. Né? Então é isso, senhores. Eu queria encerrar, eu gosto de encerrar sempre com uma mensagem, e eu vou encerrar com uma mensagem aqui lendo, geralmente eu encerro com uma letra de música. Hoje eu misturei duas músicas, então são duas músicas muito boas e a letra diz bem a respeito. Seria Monte Castelo, de Legião Urbana, misturada com Daqui Só Se Leva o Amor, do Jota Quest. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro é muito melhor. É fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que eu estarei aqui. Vamos amar no presente. Vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente. Porque daqui só se leva o amor. Obrigado.